Salve, salve! Aqui Thiago Petreca novamente para mais um encontro nosso para conversarmos sobre liderança e seus diferentes aspectos. Você que me acompanha sabe que eu tenho falado bastante sobre o mindset, sobre o mindflow e principalmente sobre a questão relacionada à transformação, mas a transformação que eu chamo de transformação intencional, aquela que de fato a gente deseja que aconteça. Obviamente isso exige alguns pontos de atenção um tanto quanto específicos. Talvez você já tenha visto um outro vídeo que eu gravei aqui no canal, em que eu falo da gestão da mudança. O que eu quero falar para você hoje diz respeito à mudança propriamente dita, mas um exercício de imaginação que a gente vai fazer agora juntos, em que, na verdade, na posição de líder, a gente vai olhar para a nossa equipe e tentar olhar para um ponto específico que diz respeito à questão da resistência. Porque, quer queira ou quer não, em vários momentos de transformação e vários momentos de mudança, principalmente aqueles que são conduzidos por uma liderança que o está fazendo, ou seja, está criando essa mudança de uma maneira intencional, acaba encontrando justamente na própria equipe, ou em algumas pessoas da equipe, esse atributo de resistência. Nesse vídeo que eu quero partilhar contigo, é uma análise que a gente pode fazer sobre o tema da resistência frente à mudança, através do framework, né? Através daquilo que eu chamo de estruturante do mindset, que é uma criação do Robert Dilts, lá na década de 70, Robert Dilts, lembrando que foi meu professor, através do qual, quando eu estive com ele na Califórnia, eu pude me certificar como o primeiro consultor generativo do Brasil, que é uma formatação, uma forma de fazer consultoria que ela tem uma característica de adaptabilidade bastante grande. Obviamente, ela funciona em cima de alguns critérios, em cima do próprio framework dos níveis neurológicos, mas de uma forma um tanto quanto mais expandida, focada especificamente para a liderança. O que eu quero fazer contigo agora é a gente passear um pouquinho pelos 6 níveis dos níveis neurológicos, para que a gente possa entender aquilo que existe como termos de resistência na tua equipe. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente pode atribuir a alguém da nossa equipe, ou até a própria equipe como um todo, o atributo de resistente. E é interessante a gente lembrar de um ponto, pessoal, que é o seguinte: se nós atribuímos um significado a alguma coisa, é a partir deste significado que a gente desdobra toda a nossa interpretação, na verdade, que a gente acaba desdobrando as nossas decisões, as nossas ações. Quer ver um exemplo bem fácil, já utilizando o item de metáfora dentro dos níveis neurológicos? Imagine que você é uma pessoa que enxerga o mundo como um campo de batalhas. Se assim for, se essa for a tradução mais ampla que você faz, qual vai ser a postura que você vai assumir, né? Agora, se você imagina que este mesmo ambiente, ele é um campo fértil, ele não é mais um campo de batalha, e sim um campo fértil, perceba que a tua relação com ele também muda. Então, o primeiro item que a gente precisa olhar, antes de entrarmos na própria questão dos níveis neurológicos, para analisarmos a característica de cada resistência que a gente pode ter dentro da nossa equipe e que ela pode estar mal interpretada, é justamente isso. Qual é o significado que eu dou para o tema da resistência, tá bom? Então pensa um pouquinho o que você atribui como significado para o significante resistência. É algo que você precisa lutar? É algo que você precisa acolher? O que é para você, né? Então, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha agora. Então, o que eu vou fazer, como eu disse, a gente vai passear pelos 6 níveis dos níveis neurológicos, para que a gente possa olhá-los de perto e, através dele, a gente entender essas características que talvez a gente atribua como resistência. A minha atribuição como resistência aqui para você é literalmente aquilo que resiste, ou seja, que por alguma razão impede um processo de acontecer. No nosso caso, a gente está falando do processo de mudança.
Lembrando os 6 níveis, então de baixo para cima a gente vai ter o ambiente, depois do ambiente o comportamento, lembrando que esses dois são os únicos visíveis, os evidenciáveis, depois a gente vai para a habilidade. Habilidade, comportamento e ambiente é o que eu chamo de a expressão do mindset, tá bom? Acima do nível de capacidade e habilidade, a gente já entra no estruturante do mindset, que é o nível de crenças e valores, também conhecido como nível do porquê, depois o nível da identidade, também conhecido como nível da missão, e depois o nível da espiritualidade, que é tido como nível da visão. Muito bem. Imagine que você está implementando uma mudança necessária, no teu entendimento, necessária para a corporação ou apenas necessária para o seu departamento, mas é um movimento de mudança, talvez um movimento de transformação, que é necessário. Você entendeu como necessário. E aí você pode começar a encontrar pessoas que são impedimentos para que este processo de fato aconteça. E aí, como líder, o que eu quero que você faça é o seguinte: olha para este processo de resistência e começa a se perguntar, lembrando que aqui é uma relação tua com a tua equipe, com aquilo que você pode estar atribuindo como resistente, começa a se perguntar a cada nível, ou através de cada nível, para que você possa melhor compreender a origem, ou a potencial origem daquele processo de resistência que talvez você esteja enfrentando. O primeiro nível, agora de cima para baixo, é o nível da visão. Como eu havia mencionado, no outro vídeo em que eu falo da gestão da mudança, e aqui não vai ser diferente neste aspecto, diz respeito à visão. A clareza de visão ela é fundamental, mas é qualquer visão? Não. Eu estou falando da visão para a mudança. Então imagine que a mudança ou a transformação, embora sejam termos diferentes, eu vou aproximá-los aqui nesse vídeo apenas como exemplo, tá? Imagina que o processo de mudança ou transformação que você está fazendo, ele é uma transformação digital, né? Seja ela porque você está apenas digitalizando um sistema, um processo dentro da companhia, ou você está buscando, inclusive, mudar o mindset da tua equipe em prol de um mindset digitalizado, tá? Onde você tem a lógica do exponencial, a lógica do ágil, você tem estes elementos imbricados ali dentro da construção desse seu mindset. Bom, uma vez estabelecido o que é essa mudança, o primeiro item sendo da visão, a pergunta que você vai fazer a si mesmo é: será que essa visão sobre a mudança e sobre a transformação não é a visão da empresa, embora esta visão deva estar debaixo, respeitando a visão da empresa como um todo? Será que essa visão está clara para você? Tenta escrever essa visão, vê o quão clara ela está. Uma vez estando clara para você, é fundamental que você, principalmente para aqueles que já demonstraram algum nível de resistência, que você clarifique, tenha certeza de que esta visão está clara para essas pessoas. Como é que você vai fazer isso? Através do diálogo, não tem muito outro jeito, pelo menos mais rápido, de você fazer esse processo. Você vai questionar a pessoa se ela já compreendeu, se a visão está clara, né? Então você pode pedir simplesmente para aquelas pessoas dizerem qual é a visão da mudança que você entende que existe nesse processo que a gente está fazendo. E você ouve esse relato da tua equipe e talvez você descubra que eles estão te dando elementos ou explicações ou estão te descrevendo a visão de uma forma um pouco diferente daquilo que você havia colocado, se é que inclusive chegou a colocar, porque muitas vezes nós líderes pecamos justamente nisso, né? A gente fala da mudança, mas não fala da visão por trás da mudança. E quem é a visão por trás da mudança? É aquele cenário pós-mudança, é o cenário pós-transformação, ou seja, uma vez a transformação acontecendo, o que emerge lá do outro lado, né? Então, pode ser que isso não esteja claro. E quando as pessoas não têm clareza sobre esta visão, elas talvez não abracem a sua causa. Talvez elas sigam o processo por serem subordinados ou subordinadas a você. Mas não é um movimento que nasce do interesse interno, porque compreenderam a visão e, ao compreenderem a visão, compraram essa ideia por si mesmas, porque elas se veem
nessa visão. E aí a gente já entra no segundo nível, que é o nível da identidade, logo abaixo do nível da espiritualidade, que é o nível da visão. Então, espiritualidade é igual visão, identidade igual missão. A missão é a estratégia através da qual a visão será alcançada, ou seja, é o processo de mudança, é o processo de transformação propriamente dito. E aqui a gente vai fazer duas análises neste nível da identidade. A primeira é essa mesma da estratégia. Então a visão pode estar clara, mas o caminho adotado para chegar lá talvez não esteja claro. Aí, de novo, o diálogo fundamental. Uma vez isso sanado, da mesma maneira como eu te sugeri fazê-lo para a visão, você agora precisa olhar para um outro lado, na individualidade de cada pessoa da sua equipe, que é justamente a singularidade, a identidade de cada um. Será que essas pessoas se veem como parte desta mudança? E quando eu falo se veem como parte, aqui eu estou olhando para um outro aspecto, que é o aspecto do papel. Será que está claro o papel que cada um tem nesse processo de mudança? E às vezes o líder pode ter atribuído um papel específico para cada pessoa, porém, uma vez a visão muito clara e a ideia da estratégia também bem esclarecida, bastante cristalina, pode ser que a tua equipe, se ela for mais madura, se ela for naturalmente mais afeita a você, a tua própria causa, e a causa de si mesmo, lógico, a pessoa pode te sugerir novos papéis para ela mesma. E ao fazê-lo, ela compra essa ideia. Então, visão clara, missão clara, papel claro. Legal? Aí a gente desce para o terceiro nível, que é o nível do porquê. É o nível da motivação. É o nível da razão que me move, que é o nível das crenças e dos valores. Então, aqui, novamente, a gente tem duas análises. A primeira delas diz respeito à crença. A pessoa pode ter clareza da visão, clareza da missão, clareza do papel, tudo clareza, tudo aqui ainda no intelecto. Porém, pode ser que ela não acredite que aquela mudança é necessária. Ou talvez ela não acredite que aquela mudança seja possivelmente realizada da maneira como foi estipulada. Ah, Tiago, mas você acabou de falar que a missão está clara e o papel está claro. Sim. Mas se não existir já uma confiança um tanto quanto madura na tua equipe, pode ser que a pessoa tenha entendido a visão, tenha entendido a missão, tenha entendido o seu próprio papel, mas ela ainda não acredita que isso seja possível. Talvez, se ela tivesse um pouco mais de voz na tua equipe, ela teria dito que, embora essa visão seja bacana, o caminho adotado não é muito legal na minha visão. Né? Em alguns momentos, o líder vai ter que ser categórico, vai dizer, é por aqui, por uma razão de ser uma pessoa talvez tecnicamente melhor preparada ou que tenha conhecimentos que a equipe ainda não tem e por isso ele pode dar uma determinação. Porém, isso não impede ou não deveria impedir o líder de ouvir a sua própria equipe sobre aquilo que ela tem para dizer. Até porque, se ela for ouvida, e aí o Patrick Lencioni, na pirâmide do Lencioni, não vou entrar nesse detalhe agora, eu já falei em outro vídeo sobre isso, traz, logicamente, na base da pirâmide dele, a confiança como item fundamental. E nesse movimento, se a pessoa teve, no mínimo, a oportunidade de ser ouvida, e aí ouviu o diálogo e a boa argumentação madura, ela vai acatar mesmo que a própria ideia não tenha sido acatada pelo time ou pelo próprio líder. Tá? Então, a clareza da crença, será que ela acredita que isso é possível? Né? Existem outras variações de crença que, ao trabalhar com a sua equipe, você pode descobrir. Obviamente, uma das minhas atividades na consultoria tem a ver justamente com ajudar a liderança a destrinchar esses nós que podem estar impedindo, principalmente no nível de crença. Aí você tem, ainda nesse mesmo nível do porquê, você tem o elemento valor. Pode ser, e aí é interessantíssimo, porque a visão dada pode sinalizar um novo cenário, uma nova circunstância, uma nova situação para aquela pessoa, onde o valor dela deixa de ser atendido. E veja, valor aqui eu não estou falando necessariamente de integridade, confiança, transparência, competição, não. Simplesmente pensar aquilo que é importante. E às vezes aquilo que é importante para aquela pessoa é um tanto quanto egoísta.
E pode acontecer. Por quê? Trata-se, por exemplo, de um status quo. Às vezes aquela pessoa, ao ver a mudança que está pronta ou prestes a acontecer, ela vai perder um certo status quo. Ela vai perder a oportunidade de uma promoção, ela vai perder a oportunidade de um bônus, ela vai perder uma aparente segurança financeira ou de posição. Então, esse entendimento é importante. Talvez ele seja muito subjetivo para ser descoberto de bate-pronto. Talvez o líder tenha que se dedicar, caso os outros itens até aqui estejam dados, tenham o seu cheque dado, e a pessoa ainda apresenta algum tipo de resistência. Então, um valor, aquilo que é importante, e lembre-se, o importante aqui é aquilo que importa para a pessoa. E não é, como eu disse, honestidade, transparência, é simplesmente o que é importante para ela, e esse importante pode ser algo egóico. E talvez você chegue à conclusão que esse algo egóico é tão particular daquela pessoa que ela não mais deva participar daquele time, porque não quer abrir mão daquilo que para ela era importante. Ela simplesmente vai te atrapalhar com unhas e dentes para manter o seu próprio status quo. Talvez você esteja vendo isso aí no nosso cenário atual hoje. Uma vez olhando para esse nível, a gente vai para o próximo, que é o nível da habilidade. Se a gente lembrar da questão do papel, a gente vai lembrar que o papel no nível da identidade, ela vai exigir uma ação, e esta ação aqui embaixo vai exigir uma forma dela acontecer, né? Uma forma desta ação ganhar realidade. O nome disso é habilidade. A habilidade ou a capacidade é aquilo que promove um comportamento, é aquilo que permite um comportamento de acontecer. Então, para caminhar, para fazer uma ligação por telefone, para mandar um WhatsApp, para mandar um e-mail, para fazer um bom diálogo, para dar um feedback, tudo isso são ações que demandam habilidades. A pessoa, talvez, para participar da estratégia da construção da visão, ela precisa ter algumas habilidades específicas. E talvez, na tua equipe, a pessoa não se veja capaz, não se veja hábil o suficiente para promover o papel que ela tem que promover. E aí, o líder tem dois caminhos a priori. O primeiro caminho é auxiliar, é sempre o mais desejável, mas o primeiro é auxiliar essa pessoa a se desenvolver de acordo com aquela habilidade. O outro é a demissão. Infelizmente, talvez a pessoa seja resistente a aprender, né? Pelo mindset da Carol Dweck, talvez seja aquela pessoa de mindset fixo. E ela não vai desejar se desenvolver, quebrar alguns hábitos antigos para implementar novos, e por conta disso você vai ter uma resistência. Então, novamente, talvez essa pessoa ou deva receber um coaching, ter um treinamento ou uma cartinha de demissão, né? É algo muito objetivo, é uma análise muito objetiva. A resistência, ela precisa ser amenizada. Performance igual potencial menos interferência. Resistência é uma interferência, vai danificar a performance da tua equipe dentro do processo de transformação. E aí, obviamente, a gente está falando do comportamento. A parte do comportamento é muito interessante, porque é uma avaliação que você vai fazer em cima de evidências, né? Lembrando, como eu disse no começo do vídeo, e em alguns outros vídeos, quando você olha para o nível de comportamento e o nível de ambiente, são os níveis evidenciáveis, são os níveis visíveis. Então aqui, quando você faz análise da resistência pelo nível do comportamento, é literalmente você enxergar na tua equipe a execução do que precisa ser feito. Vamos supor, por exemplo, que você está instalando o Scrum, você está implementando o processo de Scrum, do Agile, e aí você tem lá o Daily Meeting, né? Aquelas reuniões diárias de 15 minutos, e talvez você tenha uma, duas ou três pessoas da equipe que simplesmente não conseguem participar, faltam, chegam atrasadas, saem mais cedo, criam sempre problemas que são visíveis, são evidenciáveis. E aí você já tem algumas sinalizações. Como o nível de comportamento e o nível de ambiente, ou seja, o onde e o quando, e aqui eu vou juntar os dois, tá? Pense então nesse daily meeting, né? Nessa reunião diária do Scrum, de 15 minutinhos, como é sugerido aí pelo framework do Scrum. Você tem evidências. Então, onde? Né? Então, tem um local, talvez digital, virtual ou presencial marcado.
todos os dias às 7h30 da manhã e vai durar das 7h30 às 7h45, ou seja, o onde, que é do nível do ambiente, está determinado, o quando está determinado, só que isso, como é algo novo, talvez fuja da rotina anterior, e o comportamento, que é estar na reunião às 7h30, participar até às 7h45 e finalizar às 7h45. Você, como líder, talvez perceba que algumas pessoas da tua equipe podem não estar bem encaixadas neste horário ou nesta participação propriamente dita, e ao ter isso como evidência, você pode subir na pirâmide. Você pode ir questionando, pode começar direto lá da visão e já questionar, puxa, eu estou vendo que você, fulano de tal, já nas nossas 5 primeiras reuniões da semana, 3 você chegou 5 minutos atrasado ou atrasada. E você, de fato, vai dialogar. Talvez você enfrente desculpas no começo do diálogo, talvez você enfrente algumas recusas, a própria resistência em te falar a verdade, e até que você consegue tirar que talvez a visão não tenha ficado clara, a missão não tenha ficado clara, o papel não esteja claro, os valores estão sendo feridos, há uma crença de que aquilo não funciona, e aí você começa a juntar esses elementos. E é muito legal, porque quando você passa por todo este processo, nossa, Thiago, dá um trabalho enorme, ser líder não é moleza não, mas é muito gratificante, porque a gente promove a transformação de fato, e a transformação, ela influencia toda a equipe como um todo se transforma. Isso é muito legal, é a parte mais bacana, na minha maneira de ver, nesse processo de liderança, ainda mais dentro de um processo de mudança. Isso é simplesmente factível e ele precisa ser feito para que você, voltando no começo do vídeo, não encare a resistência simplesmente como uma resistência por si só. A pessoa não quer. Não é necessariamente isso. Caso você tenha interesse em mais detalhes em cada um desses níveis, eu recomendo o meu livro do Mindset ao Mind Flow, porque ali no livro eu trago toda a questão conceitual, trago algumas histórias, trago alguns exemplos e trago o exercício de como você utilizar cada um desses níveis. E aí vale super a pena você participar intelectualmente através do livro, ou você pode também me convidar para conversarmos, para a gente fazer um café, para a gente fazer um café presencial, se assim for da tua vontade. Em alguns formatos eu posso te ajudar, seja mentoria, consultoria, treinamento, workshop. Adoro todos eles, mas de qualquer maneira é aquilo que é mais adequado para você. Para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, caso você não esteja no meu site, thiagopetreca.com, lembrando que é Thiago sem H, eu te recomendo visitar ou fazer contato direto com a gente. E se você veio até aqui nesse vídeo, quero te agradecer demais, lembrar você de se inscrever no canal, acionar o sininho para que toda vez que um vídeo novo vier para o canal, você seja avisado ou avisada. Então, nesse vídeo falamos sobre o processo de mudança do ponto de vista do líder, olhando para a sua equipe, tendo como óculos, tendo como filtro, tendo como uma forma de traduzir as potenciais resistências de um time através do estruturante e da expressão do mindset, também conhecido como níveis neurológicos, do meu professor Robert Dilts. Espero que já tenha te ajudado, fico à sua disposição, se inscreve no canal caso não tenha feito isso, aciona o sininho, deixa o seu comentário e se gostou, encaminha para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar deste vídeo também. Fique com Deus, obrigado pela tua audiência, obrigado por estar aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.